רש"י, וגם על הדלתות החדשות. ברוך אתה אדוני, שהחיינו והגיענו לזמן הזה. ראש השנה אני רוצה לומר לכם שעם הכללית הזאת, על הבמה הזאת, אמיתית שכל אחד ידע צריך להיות גאה, להיות יהודי בארץ ישראל. נהיה חזקים ונדע תמיד שיש אחד ששומר עלינו. מודה אני כל בוקר שהחזרת את נשמתי, מודה אני על בוקר שהנחת על גופי, שלא יהיה לי כאן עולם. מודה אני כל בוקר על האור, על עצם היותי, מודה אני על לב שנקע לשולחני, שלא אולי לא אדע את צפון חיוכי, מודה אני כל כישרונותיי ועל כל שיריי, את כולם מרגיש לך. תודה לך, תודה לך, אבא שמודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך על ליבי ותודי, אליך אקרא, אליך אקרא. מודה אני כל בוקר בוקרי עלי ועל אמי, מודה אני על גשר שנתת בשנותיי לדאוג לאוהביי, נתת לי חיי. כל יום המנוחה מודה אני שפע וברכה למשפחה, כל כולי רק בזכותך. דע לך, ומודה אני לך. אצעק לך אדיר שמך, אליך אקרא לך, חיי לך על ליבי ותודתי, אליך אקרא, אליך אקרא. Shalom, o Eterno abençoe e guarde a todos nós. Nessa noite, estamos no período das festas das cabanas, conhecido, e decidimos hoje fazer esse estudo da continuação da nossa série de estudos. Escolhemos o profeta para ser comentado. Aqui quem vos fala, Otávio Vieira, Shaul,
Ben Yaakov. Quero saudar o meu irmão Efraim Barros. Shalom, Ravê. Shalom, querido. Boa noite a todos. Shalom a todos. E mais uma vez estamos aqui, né? Para falar da palavra do Eterno. Sim, Ravê. Verdade. Que bom. A gente conseguiu, né? Fazer o livro de Oséias. Foram, não sei se chegou a ser em torno de 4 ou 5 meses, né? Eu também não sei falar se foi isso, não. E decidimos continuar com o estudo. Adiantando aqui um pouquinho, Efraim, por que escolhemos o livro de Amós? Né? Por que decidimos falar sobre Amós? Porque ele é a continuação do mesmo contexto do profeta Oséias. Me corrija, Efraim, se eu estiver errado. Não, está certíssimo. Inclusive, é o mesmo... É quase o mesmo período, né? De Oséias. É quase o mesmo, não chega a ser o mesmo. E aí, o contexto é quase ali, o cenário é bem... Pronto. Amós é contemporâneo, ou seja, mesmo período, né, do profeta Oséias, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. A gente pode ter uma noção que você vai falar sobre isso, né? O período aí do ministério profético de Amós. Por outro lado, também, Efraim, em contrapartida, o que nós tivemos de lições, de mensagens, daquilo que nós tiramos de proveito do estudo de Oséias. Eu acredito que muitas pessoas se fortaleceram, eu acredito que pessoas começaram a enxergar a Escritura de uma forma diferente, e isso é o que nós vamos continuar aplicando, sem dogmas, sem sofismas, sem as interferências de religiões, seja ela o cristianismo, ou seja, o judaísmo. Não é aqui a nossa pretensão apresentar fermentos, né? Porém, vamos nos focar, nos ater somente à Torá e os próprios profetas. Inclusive, Efraim, já queria adiantar aqui uma novidade. Opa! Paralelo ao nosso estudo, né, aos domingos e tal, eu estou aí com uma nova série, né? Eu tenho aí a série Hebraísmos, a série Parâmetros, e agora eu estou com uma outra série. E quero me dedicar e convidar a todos que estão nos ouvir a participar dessa nova série que eu vou estar postando aí junto com você no grupo, a Restauração das Duas Casas, como no WhatsApp também. É uma nova série que se chama-se O Livro que Roma Não Quer Que Você Leia. O tema é sugestivo, viu? Atraente. Sim. Isso. O livro que Roma não quer que você leia. Então, já gostaria de deixar aqui de antemão essa novidade que a gente vai desenvolver pelos próximos dias. E, Efraim, você não tem noção, ou vai ter noção sim, você tem noção sim, como você já falou, né? O tema é bem sugestivo. O livro que Roma não quer que você leia. Cara, a gente vai adiante, viu? Pode ter certeza. Sim, Efraim, sim. sem mais perca de tempo, passo a palavra para você. Bom, nós vamos começar com a introdução, né, do livro, e essa introdução eu quis dividir ela em duas partes para não ficar muito extenso, muito cansativo, até mesmo porque
A segunda parte da introdução vai ser a parte do panorama histórico, né? Que é um assunto muito abrangente, muito bom para a gente poder dar mais ênfase, tá? Então, assim, o livro de Amós, ele faz parte da categoria de livros denominados profetas, né? Profetas menores, tá? Os Nevim, né? Mais especificamente chamados profetas menores. Não é, ele é chamado menor, não é por causa de, vamos dizer assim, que é menos importante, né? Tem menos importância a sua mensagem, não é, mas é por ser uns textos mais curtos, tá? Por exemplo, Isaías tem 66 capítulos, né, do livro. Então por isso que fala que se chama profeta maior, profetas maiores e profetas menores. É por causa dos textos curtos e dos textos longos, tá? Então esses livros aqui, esses textos, né, foram agrupados junto porque eles eram tão curtos que o povo judeu tinha medo que esses livros acabassem se perdendo, tá? Então, foram agrupados aí, fazem parte de uma seção denominada Tere Assar, né? Literalmente chamado os 12, tá? Que seria os 12 profetas menores. Então, trata-se do primeiro registro profético, tá? Escrito de categoria dos profetas em toda a história de Israel. Nós vamos entender isso aí para frente. Se formos pensar no reino no reino de Israel, as tribos do norte, as 10 tribos do norte, né? E Judá, a tribo do sul, eles tiveram vários profetas, né? No período da monarquia. E esses profetas, né? Da maioria que nós conhecemos porque deixaram registros, né? Deixaram escritos, e isso, né, literalmente começa com Amós, tá? E aí, às vezes, você pode estar perguntando, né? Mas por que começou com Amós? Né? Um livro tão sem importância, né? Tão pequenininho, né? Por que com Amós? Nós vamos entender já, né? Então, Amós é o primeiro profeta a deixar o livro escrito, tá? Sobre algumas circunstâncias que vamos ver aí mais para frente. E por isso, talvez, Amós, né, seja o profeta mais importante do período da monarquia, né? Não que sua mensagem não fosse importante, né? Mas porque ele é o inaugurador, vamos chamar assim, né? Das profecias escritas dentro dos livros chamados proféticos, tá bom? O livro, né, lida essencialmente com questões, né, questões relacionadas à justiça social e prevê que tais questões, né, caso não resolvidas, levariam, né, ou levarão, né, ao exílio, né, de Israel, tá? Então, Amós é um livro extremamente ignorado por duas razões. Primeiro, as pessoas não gostam de pensar que na questão da justiça social, né, da questão da justiça social ser uma responsabilidade da sociedade, né, como um todo, né? Mas o contrário, eles pensam que essa justiça social é um peso, né, nas costas da sociedade. Então, ou seja, é como se acontece hoje da mesma forma, né? É mais fácil ignorar uma pessoa que está passando necessidade, né? Porque eu não passo por necessidade e eu tenho as minhas provisões de alguma forma, né? Isso é totalmente errado. E Amós, ele era revoltado com isso, tá? E segundo, tem a questão da religiosidade.
talvez seja um dos livros que deixa mais claro o fato de que a religiosidade é muito pouco importante, né, para o Eterno, né, para não dizer nada importante, né, especialmente quando compara, né, se compara a questão da religiosidade com o agir de integridade no cotidiano, tá bom? Então, o que o Eterno espera, né, das pessoas não é um culto, não é ficar se enchendo de rituais, né, de apetrechos, de reza aquilo, ou ora isso, né, mas que haja com justiça, haja de ação, tá? De agir com justiça. Isso que o Eterno esperava, né, do Reino Norte, tá? Sobre a autoria do livro de Amós, tem uns detalhes muito interessantes. O livro de Amós, ele teve pelo menos aí 2 autores, tá? E isso era muito comum na época dos profetas. Funcionava mais ou menos assim. Existia um profeta, né, principal, e frequentemente existia um seguidor deste profeta, né, um discípulo, até mesmo pessoas que preservavam seus escritos e agregavam conteúdo. Nós vemos aí a questão de Elias, né? Elias e deixa eu tirar o som desse celular aqui que tá. De Elias e de Eliseu, né? Que Eliseu, ele era um aprendiz do profeta Elias, né? Então, não tinha essa visão que nós temos, né? Quem é o autor? Quem escreveu tal livro? De onde era? O que fazia? E etc. Né? Nós é que temos esse costume, né? De saber quem escreve o que e o que está escrito, né? Quem escreveu, né? Para eles, os da antiguidade, o mais importante era a mensagem, tá? Não que hoje não seja, tá bom? Mas é porque as pessoas dão muita ênfase sobre os autores e não muita ênfase sobre a mensagem, tá? E antigamente era diferente. Então, o autor principal aqui, que não era Amós, né? Que não era um profeta de ofício, tá? Mas foi chamado a profetizar nessa ocasião especial. Eu estava lendo um estudo, né, sobre um bate-papo, né, sobre... Na realidade, foi um comentário bíblico, tá? É que eu vi várias coisas, lembrei agora. Sobre Amós, e lá ele fala que Amós não era um profeta de profissão, como se profeta, né, fosse alguma profissão aí, né, remunerada, né? Dentro do meio religioso existe muito isso, tá? Então, cuidado aí com o que você lê. Aqui trata-se de Amós, né? No termo hebraico, Amós, né? Era um pastor de rebanhos, né? Ele apacentava rebanhos e se apresentava como agricultor de figos, tá? Que residia no Reino do Sul, né? Judá, né? Mas especialmente em Tecoa. Se o Otávio puder colocar aí o mapa, né? Sobre Tecoa, que atualmente é chamada de Kirbet, né? Próximo de Jerusalém, né? Um pouco mais ao sul. Eu não sei se o Otávio tá aí. Otávio, você tá aí, miserável? Daqui a pouco ele aparece aí. Ó, na época de... Pode falar que eu vou ver se eu localizo aqui, tá? Tá. Eu achei que você não tava aí, não. Vamos lá. Na época de Amós, tinha o reino de Judá, né? E o reino de Israel, que eram as 10 tribos do norte, né? Do norte de Jerusalém.
Amós é chamado para profetizar contra, né, contra o reino do norte, tá? Então, ele sobe até Jerusalém, né, capital lá de Judá, passa por algumas cidades e se dirige lá para Betel, tá? Por que Betel? Porque Betel era o centro religioso do Reino do Norte. E lá começa a profetizar contra o sistema religioso e contra o rei Jeroboão, né? O Jeroboão II, né? O rei de Israel. Provavelmente provavelmente não. O texto de Amós, no capítulo 1, né, fala que o rei de Judá era Azarias, né, Osias, um negócio assim, se eu não me engano, tá? Só para a gente poder se localizar aí nos tempos. Então, no Reino do Norte, né, a capital era Samaria, mas Betel era o centro da religioso, né, importante, né, do norte de Israel, tá? O Otávio está colocando aí. Se você puder dar uma ênfase no tamanho, Otávio, só para mim fazer uma explicaçãozinha. Então, ó, o cara era corajoso, velho. Saiu da sua terra, né? Foi para terra para uma terra estrangeira e começa a profetizar lá contra o sistema de culto, contra o sistema religioso, né? E contra o rei. Meu, o cara é muito corajoso, né? E é claro que a liderança religiosa de Betel, né, não gostou nada disso. E principalmente o sacerdote Amazias, né? Que talvez fosse o principal dos sacerdotes lá em Betel, né? Eles não gostaram nada dessa história aí de um estrangeiro, né? Ir na terra deles lá e começar a profetizar contra eles e contra o rei. Olha só, nesse mapa aí que está na tela, eu fiz questão de sublinhar aqui nos pontos para dar o entender, né, que talvez, tá, é uma suposição, não se sabe, né, na história, que ele fez parada nessas cidades, tá, onde tem esses pontinhos mais escuros. Então, eu fiz isso só para dar um exemplo, né? Ó, ele sai de Tecoa, aí embaixo de Tecoa, onde começa isso aí. Aí ele sobe Belém, né? Sobe Bajurim, aí passa por Jerusalém, vai para Jericó, sobe Siquém, Jefer, Israel. Não tô. Deixa eu coisar aqui. Israel, né? Um negócio assim. Israel. Não, rapaz. O Israel é aquele vale. Tá. É que eu não estou enxergando no meu aqui. Obrigado aí. E Saen, né? Que era Betel, né? Então ele fez esse caminho todinho aqui, subindo, né? Para indo lá para Jerusalém, depois vai até lá. Olha aqui, ele é bem embaixo aqui, ó, bem embaixo. Aqui em cima aqui fica Jerusalém, Judá, tá? Aqui nesses cantos aqui. Oi. Só para reforçar, tá? Veja quem está nos ouvindo, ó. Imagine como se aqui ao meio fosse uma linha dividindo, que aí a gente volta ao tema da divisão de Israel, né? Amós, ele era da região sul, que é essa parte aqui de baixo, ó, onde tem aqui, ó, Jerusalém, Bahurim, Belém, Tecoa. Tá vendo aqui? Próximo ao quê? Ó, próximo ao Mar Morto, ó, certo? Isso aqui é o chamado Mar Morto, ok? Certo. E assim que passa, por exemplo, Jericó, que vem a cidade de Siquém, já é o Reino Norte.
Então, ele sai do Reino Sul em direção ao Reino Norte. Foi isso? Isso. Pronto. Pode continuar, velho. É porque eu fiz questão de colocar aí, e eu agradeço que você entende Muito mais bem de colocado. geografia do que eu, né? E o que acontece? Eu quis colocar isso aqui porque eu já ouvi falar que Amós ele foi levantado no reino do norte, né? E nós sabemos que não foi. É só uma questão de largar de preguiça, né? Para estudar e começar a estudar um pouquinho de geografia, que a gente vai entender um pouco mais do que se acontece, né? Então a gente descobre aí muita coisa, tá? Então, assim, agora, imagina, né? Imagina um cara que não faz parte daquela cidade, né? Daquele lugar. Aí já chega descendo a madeira neles, em todo mundo, profetizando contra os que ali estão e contra suas práticas religiosas. Então é claro que isso ia dar problema, né? Com certeza isso dá problema. Posso fazer um hebraísmo, Efraim? À vontade. Pronto. Você lembra que, por exemplo, um rabino israelita judeu de alto nível disse assim, ó, está escrito que o Eterno enviou os seus profetas. Inclusive, ele faz até uma parábola, né? Ó, o que arrendou uma vinha, deixou lá alguns cuidando, aí ele enviava os... Tem essa parábola? Tem. Que o Eterno, de todos os lugares que ele pôde, no caso, de todos os ambientes que ele pôde trazer, ou enviar, na verdade, profetas para Israel, Reino Norte, ele fez. Entendeu? Tipo assim, o cara, numa guerra, por exemplo, numa guerra, você manda vários mensageiros pedindo paz, pedindo para o povo se ajeitar, aliança, se comprometer com o que é correto, e a galera do lado de lá não ajuda, então o cara fez todas as possibilidades para não haver confronto. Quando não há mais possibilidades, que apedrejaram os mensageiros, a outros mataram, né? Ó, alguns apedrejaram, alguns expulsaram e a outros mataram. Então esse povo ele não quer paz, ele quer guerra mesmo. Sim, né? claro. É só o que o Mashiach estava fazendo com relação ao Reino Norte. Pode continuar, Efraim, por favor. Sim. Peraí, sumiu. Então, aí olha só. O camarada, ele chega lá, né, e diz que o Eterno vai destruir tudo, que as lideranças estão corrompidas, que não estão agindo de forma correta, né? Não estão seguindo os caminhos do Eterno, né? Então é claro que o pessoal ficou brabo, né? E ainda falando contra o rei. Olha só, se para uma pessoa da região mesmo, né, já era complicado falar contra o rei, né? E imagina uma pessoa que não pertencia àquele reino, àquele lugar, né? Ficava mais difícil ainda. Então, o fato de não ser um profeta de ofício, né, e ainda por cima proveniente do Reino do Sul, o tornou persona não grata, né, vamos dizer assim, né, no Reino do Norte. Então, ou seja, os caras queriam lixar ele, os caras queriam falar, maluco, sai daqui, porque aqui não é só praia não, meu, deixa nós aqui nossas práticas, porque você não tem nada a ver com isso não, e vai embora. Nós não reconhecemos você como profeta de Israel, não. Né? Por quê? Porque ele não tinha esse ofício, tá? Se nós estudarmos aí outros profetas, né, nós vemos aí, inclusive, Oséias, né? Nós vimos aí que eles tinham linhagem sacerdotal, né? Uma descendência aí meio que admirável, tá? E Amós não, Amós era um agricultor,
né? Pastor de ovelha, de animais, entendeu? Então ele não era reconhecido como profeta. Então ele foi expulso de lá, tá? O que nós estamos falando aqui, tá? Se vocês quiserem anotar e tal, é até bom, porque quando a gente entrar no primeiro capítulo de Oséias, entrar dentro do contexto do livro, né, dos capítulos, nós vamos falar tudo sobre isso, tá? Então ele foi expulso de lá e o que fez ter que passar a fazer suas profecias por cartas, tá? Então o que certamente pareceu a ele um revés acabou por inaugurar, né, a era dos profetas escritos, tá bom? Perdão, gente. Acho que é o pelo do gato. Tá? E graças a isso, temos registros aí das profecias da época, tá? Outros profetas, né, por causa disso, outros profetas surgiram, né, e seguiram o seu exemplo, né, quando se trata de registrar suas mensagens, tá? Então, talvez, se Amós não tivesse sido expulso, talvez não teríamos registros desses acontecimentos, né? Desses acontecimentos relacionados aos profetas, né? Por isso, Amós se tornou aí um profeta muito importante na história por causa disso, tá? Graças à expulsão dele daquele lugar. Então, olha só o que o comentário judaico diz, né? Amós, né, marca uma época na profecia do Tanar, né? Também em outro aspecto, né? Outro aspecto. Que eu pensei numa coisa aqui. Eu coloquei Tanar aqui, mas no comentário judaico está escrito no Antigo Testamento. Não sei por quê, né? Por se tratar de um comentário judaico. Mas eu preferi colocar Tanar aqui, tá bom? Então, ele é o primeiro dos profetas a escrever as mensagens que recebeu. É fácil entender o motivo dessa inovação. Ele se sente chamado a pregar em Betel, onde havia santuário real, e lá anunciar a queda da dinastia reinante e do reino do norte, né? Então, vamos nos deparar, né, com essa situação no capítulo 7, no versículo 13, onde Amós ele conta, né, o que aconteceu com ele, né, mas ele é denunciado pelos sacerdotes, pelo sacerdote Amazias, né, que chega lá no rei lá fala, ó, tá falando mal de você, tá falando mal dos nossos deuses, tá falando mal dos nossos templos, né, e ele chega lá no rei Jeroboão 2 e fala, né, no versículo 10 do capítulo 7 em diante. E é aconselhado a deixar o reino do norte, tá? Por causa disso. Então, embora nada mais seja aprendido do que a resposta que ele deu a Amazias no versículo 14 em diante, não há razão para duvidar que ele foi realmente forçado a deixar o reino do norte, tá? E retornar ao seu país natal, ou seja, Tecoa, tá? Sendo assim, ele foi impedido, né, de concluir sua mensagem e de chegar aos ouvidos daqueles que foi enviado, tá? E ele recorreu, então, às escritas para que isso chegasse ao povo, tá bom? Então, se eles não pudessem ouvir as suas mensagens, né, eles poderiam lê-las, tá bom? E seus contemporâneos, né, se recusassem a fazê-los, as gerações seguintes ainda poderiam, né, ter acesso a essas cartas, a essas informações, né, sobre as profecias, a mensagem de Amós, tá? Nenhum exemplo anterior de profeta literário é conhecido, tá?
nem é provável que exista, tá? Mas o exemplo que ele deu, né, foi seguido por outros em sua sucessão, né, quase ininterrupta, né? A questão de registrar as suas mensagens, tá? Tem outros profetas, né, antes de Amós, né, que deixaram seus escritos registrados. Por exemplo, Moisés foi um profeta, Samuel foi um profeta, temos aí o livro de Samuel 1 e 2, né? Mas, no caso de Moisés, o centro de seus escritos, né, não eram as profecias, mas a revelação da lei, a revelação da Torá, que foi dada para o povo, tá? Como princípio de conduta, tá? Diga. Só lhe interrompendo, porque eu achei interessante essa parte que você falou aí. Moisés, como um profeta, e naquele período ali para o povo de Israel, correto? Sim. Tá. E para quem está nos ouvindo, né? Shalom, Ravi André, Shalom, irmã Ana Barros, que bênção. Olha só qual é o detalhe. É que os demais profetas, por exemplo, Amós, Oséias, Jeremias, Ezequiel, Isaías, eles só vão ser necessários, a existência desses profetas, porque houve um problema. Agora vem a pergunta, você pode me interpolar? Você pode me perguntar, sim, qual foi o problema, Ravi Otávio? Vou fazer uma pergunta muito inteligente para você. Qual foi o problema, Otávio? Foi uma divisão do reino. Exatamente. O motivo da existência dos profetas e do Messias e dos apóstolos é a divisão de um reino com a sua respectiva restauração também. Uma vez esse reino dividido, os profetas vão lá, né, para tentar avisar, vão avisando, vão dando mensagens tanto de juízo quanto também de esperança de restauração, que inclusive no livro do profeta Amós nós vamos encontrar esses termos, juízo, divisão e restauração, por todo o conteúdo do livro. Sim. E a existência dos profetas foi por esse motivo, a divisão do reino. Exatamente. A desobediência de Israel, Reino Norte, e a desobediência de Israel, Reino Sul. Inclusive, você me falou aquele detalhe que os teólogos, eles não fazem distinção. Não fazem. Quem é Israel Norte e de quem é Israel Sul, acabando assim de tropeçar nas profecias, ou seja, eles vão atropelar profecias, eles vão esquartejar a escritura para poder ter base das suas teologias, sejam elas da substituição, sejam elas teologias aplicadas de forma errada, pegando versículos, por exemplo, tá? Um exemplo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. O que tem de igreja, de pastor, de líder, aplicando isso de uma forma pessoal, ministerial, para cobrar dízimo, para aumentar o tamanho da igreja, ou para dizer para aquela família que a família está destruída por causa de desobediência do marido, da mulher, dos filhos, da droga, do álcool, seja lá do que for, aí diz, não, mas venha para a igreja que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então, isso aí está fora do contexto. São detalhes que a gente vai identificando, tá? Pode continuar, Efraim. Exatamente, querido, exatamente. Eu tenho aqui, ó, comentário Moody, comentário Beco. Cara, é mais fácil eu queimar eles do que usar ele para fazer algum estudo, tá? Vamos lá. No caso de Samuel, nos seus escritos, foi mais focado na história, né? Na questão
a respeito do que aconteceu, né? Saul, Davi, né? Com a família de Davi e por aí vai, né? Isso não significa que as profecias não foram registradas, tá? Até mesmo porque no livro de Samuel fala sobre a profecia do profeta Natã, né? Que ele profetizou lá a respeito de Davi, que ele, olha, tinha um homem com 100 ovelhas, né? E tinha um só, ele falou, e aí todo mundo já sabe da história, né? Então, isso não significa, né, que as profecias elas não foram registradas, mas não era o foco, tá? Na Septuaginta mesmo, né, o livro de Samuel está como livro histórico e não livro profético, tá? Só na Bíblia hebraica, depois de muito tempo, ela aparece aí como o livro de Samuel como livro profético, tá? Eu, como conhecendo um pouco, né, do contexto do livro de Samuel, eu prefiro concordar com a Septuaginta, tá? Samuel, ele era profeta? Era, né? Mas ele não deixa os seus registros, né, um oráculo para a nação. Não, Então, quando eu falo assim de profecia no sentido mais oracular do termo, de deixar oráculos escritos, né? Deixar mensagens para que o povo se arrependa, tá? Oi. Me permite? Sim, pode ficar à vontade. Vou falar, ó. Se você quiser até só acompanhar, ó. Razão. A palavra hebraica razão, ela está vinculada com a palavra hebraica navi, certo? Sim. Razão, o que vê, aquele que vê, razão, aquele que vê e fala. Amós, ele é um, ele tem razão, porque o Eterno mostra para ele as palavras de juízo, entendeu? Sim. O que é que vai acontecer? O Eterno mostra para ele, ó, essas são as palavras que eu vou te dizer. Razão. Navi. O que fala? O que fala, né? Navi ou navi. Neviim. O que profetiza, o que profere as palavras que viu. É só, eu estou aqui fazendo esse vínculo de hebraico, na verdade, né? Viu? Sim, é muito bom. Você tá falando, isso é importante. Samuel é um profeta ou é um sacerdote? A princípio, sacerdote por ser da tribo de Levi, mas Sim. um profeta porque falava para o povo de Israel. Sim. Moisés, profeta ou sacerdote? Sacerdote, porque ele era da tribo de Levi, porém, Sim. falava para o povo de Israel. E por aí vai um bocado. Exatamente. E se levarmos em conta os exemplos que eu dei aqui a respeito de Samuel e de Moisés, né? Amós é o primeiro profeta literário, né? Ou seja, é o primeiro profeta a deixar um registro escrito, tá? Então, provavelmente foi pelo que já falamos, né? Como ele não pode ser ouvido, então ele escreveu suas mensagens para as pessoas da época e a quem viesse depois, tá? Isso dentro do contexto de Israel, tá? Não vamos confundir aqui. Então vamos falar da época em que foi escrito o livro de Amós, tá? Então, assim, ó, o livro de Amós, né, se subdivide em duas partes, tá?
Eu vou ler aqui o comentário da Bíblia de Oxford. Ela diz assim, ó, um extrato, né, do século VIII, né, de oráculos de julgamento contra Samaria foi progressivamente expandido, particularmente por uma redação pós-judeia, né, e anti-Betel no século VII, e uma redação idealisticamente, né, esperançosa nos tempos pós-exílio, né? Então, há praticamente um consenso entre os acadêmicos, né? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a questão dos acadêmicos. Há praticamente um consenso entre eles, né? Sobre três coisas aqui, três questões. Primeiro, que boa parte do livro de Amós é uma coletânea das profecias de Amós no século VIII, né? No mesmo tempo do rei Jeroboão, tá? Do Jeroboão II. A preocupação de Amós não era tirar a legitimação de Betel como centro de culto, né? Centro religioso, né? A preocupação dele era sobre o que o povo estava fazendo. Não tinha nada a ver com falar contra Betel, né, por ser um centro religioso, né, um centro de culto, tá? Então, segundo, o livro foi progressivamente expandido, tá? O original tratava exclusivamente de Israel, porém, alguns adendos passaram a ser referidos a Judá e também a tratar Jerusalém como o centro de culto, né? Uma preocupação que Amós originalmente não teria tido, tá? Por quê? Porque Amós não chega a mencionar Judá, né? E é bem consensual entre os acadêmicos que as menções feitas a Judá no livro de Amós foi feitas por outro autor posterior, tá? Por que isso? Porque naquela época, onde Israel estava fazendo juízo, sofrendo juízo, né? Judá foi poupada, mas logo em seguida Judá cai, né, em um monte de erros, saindo dos caminhos do Eterno, né? E alguns profetas do Reino do Sul já estavam de posse de alguns escritos do Reino do Norte. E alguns desses escritos foram atualizados para incluir Judá, tá? Isso que eu estou falando não é uma afirmação, tá? São três teses, tá? Que estão de comum acordo entre os acadêmicos, os estudiosos das escrituras, tá? Então, por que isso? Né? O pessoal de Judá, né? O pessoal de Judá está vendo isso, né? Aqui, né? Aconteceu com Israel. O que aconteceu com Israel vai acontecer com vocês também, se vocês caírem no mesmo erro. Seria mais ou menos isso, tá? Então, considerando que naquela época a escrita era cara, né? Isso aqui é importante, tá? A gente entender. Considerando que naquela época a escrita era cara, né? A escrita era muito rara, tá? Nós conseguimos entender porque que era muito mais fácil agregar algum detalhe do que criar um outro registro, tá? Do que já foi escrito. Isso era da cultura deles, tá? Podemos considerar como falsificação? Não. Por que não? Na nossa cultura pode até ser, né? Porque nós temos aí essa mania de querer identificar, né, o autor, né? Mas eles, repetindo de novo, mas eles não tinham essa mania, essa cultura. Nós temos, né? Nós temos livros bíblicos que até hoje não sabemos quem foi que escreveu tal livro. Por exemplo, o livro das cartas aos Hebreus, né? Livro
já fala, as cartas aos Hebreus. Bom, alguns aqui dizem que foi Paulo, né, que escreveu. Só que eu vou dar meu ponto de vista, tá? O meu ponto de vista. Só que no tempo de Shaul, né, de Paulo, o povo do Eterno não era mais conhecido como os hebreus, mas sim como judeus, por se tratar da tribo de Judá e dos moradores da Judéia, tá? Então, eu não atribuo, né? Eu não atribuo, por essas questões, eu não atribuo a carta de Hebreus para Paulo, como alguns estudiosos aí fazem, tá? Porque fala carta de Paulo, fulano de tal, carta de Paulo, e só porque tá dizendo carta aos Hebreus foi Paulo que escreveu, é uma coisa errada aí, né? Mas isso aí a questão é para outra ocasião, outra coisa, né? Só quis dar um exemplo, tá? Então, mas sabendo que os livros eram tidos como os livros sagrados pelo povo judeu, desde a sua descoberta, então eles não tinham essa preocupação aí que nós temos, tá? Essa preocupação é da nossa cultura, né? E não da cultura deles. A preocupação deles era transmitir uma mensagem. Era válido transmitir essa mensagem para o povo de Judá, né? Daquilo que já tinha acontecido com o Reino do Norte. Iria também acontecer com o Reino do Sul, né? Como aconteceu, porque eles caíram aí quase no mesmo erro, tá? Bem dizer, no mesmo erro, tá? Então temos aí algumas coisas que foram agregadas ao Reino do Sul, tá? Por um autor que estava vendo as mesmas coisas acontecendo, né? Que aconteceu no Reino do Norte, acontecer também no Reino Sul, tá? Então, posteriormente a isso, nós temos aí as profecias da esperança de restauração, né? Que já tem uma linguagem do período persa, né? Uma linguagem pós-exílio, tá? Momento que Judá já tinha voltado do exílio, né? Então eles estavam muito desesperançosos, né? E precisavam de palavras de encorajamento, né? De palavra de ânimo. Então nesse período aí houve uma reprodução literária por parte dos escritos proféticos, né? De mensagens de restauração, mensagens de esperança para animar o povo, né? A construir, a se reestabelecer, né? Se reerguer, né? Como de fato aconteceu, e o que mostra que foi uma decisão acertada, né? Fazer isso. Então, a maioria dos acadêmicos entende que o livro de Amós foi escrito em 3 tempos, né? Para a gente dar uma recapitulada. Primeiro, com o profeta Amós originalmente, tá? Segundo, para alertar Judá em algumas coisas no século seguinte, tá? E terceiro, né, a esperança de restauração no período pós-exílio, tá bom? Isso é unânime, tá? Em questão da opinião dos estudiosos. Porém, tem alguns acadêmicos que entendem que Amós foi escrito em 2 tempos, tá? Antes da queda do norte, né? E já no pós-exílio, tá bom? Nesse caso em particular aí, como eles entendem as profecias da queda de Judá? Como, né? Eles entendem que o autor pós-exílio, né? Eles colocam lá Judá para depois profetizar uma restauração. Não é uma ideia da maioria, mas é uma ideia válida, tá? Não quer dizer que isso não tenha acontecido, tá bom? Então, porque sabemos que o livro de Amós foi escrito ou em 2 momentos ou em 3 momentos, né? Então, nenhum difere do outro, tá? Bom,
Eu tento trazer aqui algumas divergências de opinião, opiniões acadêmicas, né? Baseado na média. Por quê? Porque tem vários acadêmicos que pensam um diferente do outro, tá? Por isso que eu estou colocando ênfase na questão acadêmica aqui. Uns, né? Uns para mais, outros para menos, né? Mas eu prefiro aqui nesse ponto me basear na linguagem, tá? Que é usada no livro de Amós, que é uma linguagem antes do exílio e também pós-exílio, tá? Vamos perceber isso daí no decorrer dos estudos do livro, né? Dos capítulos lá. E em terceiro, né? É que o livro possui alguns elementos aí com linguagem pós-exílica, tipo do período persa, tá? Então, principalmente naquela parte que fala de todas as coisas, né, e etc, etc. Nós vamos estudar isso aí mais para frente, tá? Então, essas três coisas os acadêmicos têm praticamente aí como um consenso entre eles, né? Que eu vou fazer outra ênfase, tá? Que Amós escreveu a maior parte do conteúdo, né? Que houve adendos para que ele passasse a se referir a Judá, tá? Ou seja, alguns acrescento depois, né? De Amós ter escrito. Não que seja errado, tá bom? Mas que faz parte da história ali, por isso foi acrescentado, tá? E terceiro é que houve, né, em algum momento, um conteúdo pós-exílio, tá bom? Então, os acadêmicos se dividem aí, né, contudo, em duas fases. Uma após o exílio do Reino do Norte e outra após o retorno do cativeiro babilônico, né? Ou se a segunda parte do livro foi composta inteiramente no período pós-exílico, tá? Tem alguns que acreditam nisso, tá? Meu ponto de vista eu vou dar mediante conforme a gente vai estudando, tá bom? Então, a maioria dos acadêmicos entende que isso aqui, né, que Amós foi escrito no século VIII e entre o século VII, né, e século VI, ele foi expandindo, né? Teve aí uma primeira expansão e toda a parte que fala da restauração depois do retorno do cativeiro babilônico, né? Então, ou seja, existe duas partes aí. Antes exílio e pós-exílio, tá? Eu quero frisar isso, porque apesar que eu já vou dar vou acabar falando meu ponto de vista aqui mesmo, né? Nós temos que ter isso em mente, gente. Ao ler o livro de Amós, nós temos que identificar, e nós vamos identificar, né? A parte, né, do livro que antes do exílio, tá? E a parte que é pós-exílio, tá bom? Nós vamos ver isso aí conforme nós vamos estudando os capítulos, né? Se você ficou confuso, não se preocupa, tá bom? É só uma curiosidade isso, né? Essa questão acadêmica, tá? Não se preocupa tanto com isso. As opiniões aqui de acadêmicos não vão afetar nosso estudo, tá? E nem mudar o contexto, o conteúdo do livro de Amós, tá bom? Deixar bem claro isso, tá? É só uma curiosidade mesmo, tá? O que devemos ter em mente é que Amós foi escrito para o Reino do Norte e em algum momento, por alguma questão ou motivo, né, Judá, o Reino do Sul, entrou também aí nos contextos de Amós, tá? Nós vamos estudar isso aí mais para frente. Com isso, né? Com isso, ó, vai dar 1 hora. Com isso, eu encerro aqui, tá?
essa primeira parte da introdução, que o nosso próximo estudo, nós vamos dar continuidade aí na introdução, mas falando do panorâmico histórico, tá bom? E aí eu já falei no começo e vou falar de novo. Por quê? Porque o panorama histórico é muito importante você estudar, porque você tem que ficar sabendo do que aconteceu para você poder diferenciar as coisas, né? Entender a história. Porque se a gente não fazer esse panorama, não dá ênfase para isso, nós não vamos conseguir ter um entendimento bom, né? Um entendimento amplo, mais claro do livro de Amós. Tá bom? Otávio, você quer falar alguma coisa, Otávio? Sim, Rabi. Pronto. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Mediante as informações, só a nível também de curiosidade, o nome Amós significa que carrega o peso ou fardo, certo? Sim. O nome Amós tem a mesma significância do mesmo nome Aminadav, certo? Na chamaria gematria, né? Amós 176, Aminadav 176 também, certo? Contendo essa gematria, o Salmo 119 contém quantos versículos? O Salmo 119? Sim. Rapaz, tem bastante, hein? 176 versículos. Eu ia até abrir a Bíblia aqui para ver. É o Salmos, no caso, 176. Por extensão, é o Salmo que contém mais versículos e também o mais extenso, do rolo dos Salmos. E do rolo da Torá, a porção da Paraxá, que tem 176 versículos, e também é a maior Paraxá, ou seja, é a maior porção em termos de linhas, né, de trechos, é a Paraxá Nassô. Compreendeu? Sim. Trazendo essas informações... Tudo tem ligação, né? Isso. E aí, na Paraxá Nassô, é que está uma ligação mais forte ainda. Por quê? Nesse número 176, ele também tem a raiz na palavra am, em hebraico, que significa povo. E na Paraxá Nassô está a chamada Brahá Aharon. Lembra o que é a Brahá Aharon? A bênção de Aharon, a bênção para o povo. Muito bom. Yevarereha veishmereha Yawayalapanav uvaneha. Ou seja, que o Eterno te abençoe e te guarde. Porque foi o Eterno que disse, lá na Paraxá Nassô, dizendo assim, e abençoa os filhos de Israel. É a bênção de Aharon. Entendeu? Show. Muito, muito interessante essa questão. Outra questão a ser analisada durante o livro de Amós, Efraim, sobre as nações que estão ao redor de Israel. Com certeza, no decorrer do nosso estudo, para os próximos meses, né,
nós vamos Sim. falar sobre isso. As nações que estão ao redor de Israel. Reino arameu de Damasco, reino de Amon, reino de Moabe, reino de Edom e o reino dos filisteus. Né? Então, essas nações vão ser citadas nas Escrituras. Pois Sim. bem, até aqui, Efraim, como introdução para o livro de Amós, eu permaneço até aqui para a gente até terminar Aliás, começamos o nosso segundo dia, né? Já estamos no segundo dia. E por mim aqui já estava bom demais. Bom, eu quero agradecer os irmãos aí por acompanhar a gente, né? Isso é muito importante para nós, tá? Que vocês acompanhem, que vocês estudem conosco, né? Para crescermos juntos, né? Em questão de conhecimento, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, tá? Quem quiser me chamar aí depois no WhatsApp pode me chamar, no Facebook pode me chamar para a gente bater um papo aí, tá bom? Otávio, obrigado, meu amigo, mais uma vez aí, sempre cobrindo, né, os buracos que eu deixo. Nada, que é isso, é a gente se ajudando, né? Sim, claro. O script que a gente faz lá no grupo, né, falando sobre o livro, desenvolvendo sobre o livro, tivemos a participação do Fraison, do André, da Márcia, a Ana Barros, nos ajuda, as ferramentas são vocês. Sim. Né? Essas ferramentas que o Eterno quer que a gente use, ou seja, a capacidade de pensar, a capacidade de expor aquilo que nós estamos aprendendo e crescendo e desenvolvendo. Efraim, um abraço, shalom, que o Eterno abençoe a todos que nos ouviram, tá bom? Amém, amém. Shalom a todos, um abraço, até mais. Até domingo que vem. Shalom.